Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja alcançando a sua vida hoje sempre, que Deus continue nos concedendo sabedoria para que possamos viver uma vida de campeão. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para poder compartilhar com você nessa manhã. Estava aqui a meditar e Deus falou algumas coisas para mim e eu quero compartilhar com você. Sabemos que Deus, ele não tem prazer no sofrimento do ser humano. Mas este, por sua vez, ele faz por onde merecer e arcar com as consequências dos delitos cometidos, das práticas, das ações, que com certeza vão gerar resultados que não são muito bons. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. O texto bíblico nos diz, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, que melhor teria sido não terem o conhecimento da justiça do que, conhecendo, se desviarem do mandamento que lhe tenha sido dado. Daí vem o provérbio verdadeiro que diz que é como o cão voltar ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama, né? Então Deus, ele nem sempre ele vai alterar o curso natural da vida, mas quando este assim quiser agir dessa forma. Sabemos que Deus cura o câncer, que Deus abriu o mar, que Deus fechou o mar, que Deus fez com que uma mulher, depois de ter cessado o costume das mulheres gerar um filho, deu um filho para Ana, que era estéril. Então Deus, ele age com uma intervenção sobrenatural quando ele assim quer. Mas nem sempre Deus ele vai alterar o curso natural das coisas. O ser humano ele tem que ter a plena consciência que se ele semear algo em nível de atitude comportamental reprovada diante de Deus, ele vai ter que arcar com as consequências. Capítulo 2, no versículo 21, diz assim: aquele que conhece o mandamento da justiça na legalidade da palavra, era melhor que ele não conhecesse do que, conhecendo o mandamento, fazer contra aquilo que ele sabe da justiça, da legalidade da palavra. Daí vem o provérbio popular. Você pode imaginar isso? É como um cão voltar ao seu próprio vômito. E como uma porca lavada voltar ao espojadouro de lama. Então, para esse aí, como é que Deus ele vai agir com uma intervenção, sendo que a pessoa já tem um conhecimento da verdade, da justiça de Deus, do mandamento que lhe fora dado através da palavra revelada? Então, o ser humano ele tem que ter a plena consciência que, se ele pecar, ele vai ter que arcar com as consequências. É como o texto está dizendo. Então, a palavra, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para poder discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, louvado seja Deus, ela penetra no oculto, no profundo de cada um de nós e tira as sujeiras dos comportamentos, da má formação que fez com que se tornasse um mau caráter, uma má formação. A palavra vai mudando, vai limpando, vai purificando, vai trabalhando em nós. Mas e quando a pessoa tem o conhecimento do mandamento da justiça, como é que Deus ele vai entrar com uma intervenção na lei natural, na vida de quem já tem um conhecimento, mas fez por onde arcar com as consequências da fatura que virá por aquele ato cometido? Uma pessoa, quando ela infringe uma lei, ele se torna um contraventor, uma pessoa que foi contra a lei, né? Então ele vai ter que arcar com aquelas consequências daquilo que ele cometeu. Então,
para tudo existem leis, né? Existem as leis terrestres, as leis marítimas, as leis aéreas. Para quê? Para poder manter a ordem. Então, diante de Deus não é diferente. Se você fugir daquilo que Deus estabelece pela sua palavra, você vai ter que arcar com as consequências. Só que muitas pessoas erram por quê? Porque às vezes pode pecar sorrindo, só que vai arcar com as consequências do resultado gemendo, chorando e gritando. Aí eu vou te perguntar a base de raciocínio. Quem é que quando volta ao próprio vômito pode chamar alguém para ir com ele? Eu estou só conjecturando aqui, pensa. Então você pecando, você pode chamar alguém para poder voltar aquilo que já foi tirado de dentro, o vômito saiu de dentro. Então a palavra te purifica, então você vai ter que arcar com aquelas consequências sozinho. Então ninguém que chama outro, não, vamos se espojar na lama lá, vamos chafurdar no pecado da imundícia. Não, você vai ter que arcar com aquelas consequências. Então toma muito cuidado. Deus, ele não tem prazer no sofrimento do ser humano. Mas esse, por sua vez, pelos seus atos cometidos, é como se ele dissesse, não, eu me responsabilizo. É por minha conta e risco. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo, gemendo e chorando. E aí quer colocar a culpa em todo mundo, só que não olha para dentro de si e analisa que está anulando o mandamento da justiça que lhe fora dado pela palavra revelada. Louvado seja Deus. Porque melhor teria sido não ter conhecimento do mandamento da justiça, da lei, da palavra, do que conhecer e voltar às práticas da ilegalidade, da injustiça, da imoralidade, do pecado, do engano, da trapaça. É como um cão voltar ao seu próprio vômito. Quer dizer, a palavra ela te limpa, a palavra te purifica, a palavra nutre a tua alma. E é a palavra que vai te moldando, vai limpando aquilo que o homem não pode fazer, Deus ele faz pela sua palavra. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra. O vômito, ele não pode te atrair mais. O vômito, aquilo que você colocou para fora, não pode causar em você um desejo de pecar, de maneira nenhuma. Porque se você assim fizer, você vai ter que arcar com as consequências. Você imagina uma porca lavada? Ela está limpa, né? Onde é que a porca vive? No meio da lama. Mas ela mesmo lavada, ela pode voltar ao espojadouro de lama, da mentira, do engano, da justiça, da imoralidade. Então melhor teria sido não ter conhecido, porque as consequências serão piores. Então a Bíblia diz que Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância do ser humano, do conhecimento da verdade. Deus ele não toma o culpado por inocente, não o inocente por culpado. Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância do conhecimento. Porém, se a pessoa tiver o conhecimento, que está confrontando a Deus, que está indo contra Deus, aí Deus diz na sua palavra, poderão andar dois juntos? Se não tiver de comum acordo, Deus não vai andar com pessoa que está na legalidade, está na mentira, está no engano, está na trapaça. Não, Deus não está nesse negócio não. A pessoa está andando sozinha por conta e risco. Está agindo como se dissesse assim, não, eu me responsabilizo pelas consequências e pela fatura que virá. Virá como? Não sei. Então, cada pecado cometido é um grau de resultado que você vai ter que arcar. Então, pense nessa palavra. Medita nessa palavra. Não pense que pecado é vitamina. Se você pecar, você vai morrer. O pecado ele gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Pare, pense e medite. Pode parecer até bom ali no momento, fazer sorrindo, só que o resultado vai vir, a fatura vai vir. Receba essa palavra, eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Eterno Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço por esta palavra. Ó Deus, que nos dá uma advertência nessa manhã para que nós não venhamos voltar a chafurdar na lama do pecado, da imundícia, do engano, nem muito menos ao vômito recogitado como semelhança do cão que vomita. Deus, tem misericórdia de nós, que nós não venhamos ter prazer naquilo que o Senhor não tem prazer, para que não venhamos arcar com as consequências. Senhor, te louvo, te exalto em nome de Jesus. Amém. Lembre-se,
Deus, ele não tem prazer no teu sofrimento, mas se você procurar, você vai achar. Deus abençoe, um beijo no teu coração.